Salmos de número 130, de número 34, perdão. Salmos de número 34. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é um dia especial, um culto especial, onde celebramos a ceia do Senhor, onde lembramos da sua morte e celebramos a sua ressurreição. A ceia para o crente é como um memorial. Nós não fazemos a ceia do Senhor em forma de ritual, nós fazemos em forma de memorial, como o Senhor ensinou, em memória de mim. Então, todos os meses, nós em memória celebramos a ceia do Senhor. Mas eu quero compartilhar essa palavra no livro de Salmos, de número 34, quem achou diz glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Aleluia. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, ficarão felizes, em outra tradução. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidades e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, de nenhuma maneira lhes terá falta. Aleluia. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as o livra. Aleluia. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça, ela matará o ímpio, e o que odeia o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia. Você pode dar graças a Deus por essa palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Se assente, queridos, por gentileza, em nome de Jesus. Irmão, esse salmo de Davi, quando ele passa por um momento de adversidade na presença de Abimeleque,
e por este expulso, e então ele se foi diante dessa circunstância, nesse contexto do texto a qual foi lido. Talvez você vai se recordar de que, quando ele estava perseguido nesse contexto, ele fingiu-se de louco. Irmãos, perseguido, Abimeleque havia mandado um exército para matá-lo, e ele estava cercado pelo exército e não tinha como ele sair. Uma das estratégias que Davi teve naquele momento, e imagino eu que aquela estratégia que ele teve foi diante de uma direção e uma ação de sabedoria da parte de Deus. E ele então, ele assume uma postura naquele momento como se ele fosse um louco, tivesse desvairado. Dentro do contexto, a Bíblia diz que ele começa a espumar pela boca. E ele começa então a agir de uma maneira diferente. E aquelas pessoas, aqueles soldados que estavam ali, não mais vêm sobre ele para matá-lo, porque ficam assustados. E falam, ele está louco, ele está desvairado. Irmãos, esse contexto que eu estou falando nessa introdução é apenas para poder mostrar uma narrativa de que existem situações que muitas das vezes nós estaremos e que parecerá não ter escape. E eu preciso dizer para você que da maneira, muitas das vezes, mais diferentes possível, Deus pode dar uma estratégia para você ter o livramento. Nesse contexto, Davi, ele fingiu ser louco, começou a tomar uma atitude diferente, espumar pela boca. Tem gente que às vezes toma atitude como essa no cotidiano, normal. Mas Davi aqui foi num momento de aflição, de perseguição, não tinha escapatória. Então ele mostrou como se fosse um cão enraivecido. E então os soldados saíram de perto dele, talvez pensaram assim, isso pega, deixa eu sair para lá. E aí ele escapou. E nesse contexto, ele escreve após o ocorrido, o Salmo do número 34, onde ele começa dizendo a sua expressão de reconhecimento, de gratidão a Deus pela sua bondade. E aqui começa então o que eu posso chamar de uma verdadeira adoração. Por que uma verdadeira adoração? Porque a adoração a Deus, irmãos, ela precisa ser munida de algumas características de entendimento. Por exemplo, louvor a Deus é o reconhecimento daquilo que Deus faz. Quando nós louvamos ao Senhor, muitas pessoas têm o entendimento que louvar a Deus é cantar louvores. Cantar louvores é uma das maneiras de louvar ao Senhor. Mas a expressão louvar ao Senhor é declarar em sã consciência os seus grandes feitos. Eu louvo o Senhor, por quê? Porque o Senhor é bom. Eu louvo ao Senhor, por quê? Porque o Senhor salva. Eu louvo o Senhor, por quê? Porque o Senhor cura. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem poder para restaurar, para libertar. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor abre portas. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor é bom. São características de Deus. Então o louvor é você expressar um coração com gratidão pelas características de Deus. E a adoração, ela faz parte do contexto do reconhecimento de quem Deus é. Então a expressão de adoração ao Senhor, ela é a unidade do louvor com o entendimento do poder de quem Deus é. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus ele é galardoador. Deus ele é fogo consumidor. Deus ele é justiça. Deus é paz. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus é grandioso. Deus é excelso. Deus é soberano. Deus é eterno. São as características de Deus. Então quando nós adoramos a Deus, nós adoramos por aquilo que Ele é, independente do que o homem pensa, independente do que o diabo fala, Deus é o que Ele é. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz que Ele é o Todo-Poderoso e o poder está sobre as suas mãos, o mundo está nas mãos do Senhor. O Senhor ele tem poder sobre o céu, sobre a terra, e Ele tem poder debaixo da terra. Poder, autoridade está no Senhor nosso Deus, no nome do nosso Deus.
E então o salmista, ele começa nesse salmo dizendo assim, ó, eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, bendizer ao Senhor em todo o tempo. A palavra bendizer está no contexto de falar bem de Deus em todo o tempo. Bendizer é falar bem. Está no contexto de bendito, bem falado. Então, bendizer ao Senhor, falar palavras boas ao Senhor, falar palavras que glorifiquem ao Senhor, que enalteçam o Senhor, que elogiem ao Senhor, precisa ser em todo tempo, na minha e na sua vida, amém, povo de Deus? Sabe por quê? Mesmo o salmista passando pela situação adversa, de quase morte, ele escreve dizendo, bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso aqui significa, irmão, que quando eu e você estivermos passando por afrontas, situações, lutas, dificuldades, nós precisamos lembrar, quando Davi ele diz, bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará em meus lábios, todos os dias, estará sempre nos meus lábios. Ah, pastor, mas é difícil bendizer ao Senhor quando estamos passando por luta. É difícil bendizer ao Senhor quando estamos por tribulação. É difícil bendizer ao Senhor quando nós estamos passando por situações adversas, crise financeira. Irmãos, há situações em nossas vidas que roubam a motivação do nosso coração de louvar a Deus, de bendizer ao Senhor. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite, você não precisa me responder, mas responda para o teu coração. O que tem roubado dos seus lábios as palavras de louvores a Deus? Talvez eu esteja falando para alguém que está perdendo a sua essência na adoração a Deus, no louvor a Deus, por causa da enfermidade. Então, enfermidade tem roubado tua paz, enfermidade tem roubado tua alegria, enfermidade tem roubado o teu ânimo, tem roubado a tua força. Contudo, você não consegue mais liberar palavras de gratidão, palavras de louvor, palavras de elogios ao Senhor. E algumas pessoas, quando passam por situações assim, ao invés de adorar a Deus, algumas até fazem ao contrário. Algumas começam a murmurar, reclamar da vida. Aonde está Deus, que não está vendo o que eu estou passando? Aonde está Deus, que está permitindo eu passar por essa situação? Há pessoas que muitas das vezes elas pecam por não reconhecer a bondade, a ação de Deus, em não elogiar a Deus, porque elas pecam murmurando, reclamando, falando mal de Deus. Olha Davi diante da situação. Davi ele poderia falar, Senhor, por que o Senhor não me mata logo? Houve momentos que Davi falou isso, porque a perseguição é tanta. Por que o Senhor não abrevia a minha dor? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, há momentos que a nossa alma grita, por causa das dores. Mas nesse momento, a palavra do Senhor, ela também nos fala de que o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós como consolo, como conforto. O Senhor não te desampara no dia da sua tribulação. O Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia, amém, povo de Deus? O Senhor é o socorro bem presente no dia da sua tribulação. Ele não está ausente no dia da tua dor. A palavra diz, quando o salmista no verso 12 ele fala assim, ó, a minha alma, ela se gloria no Senhor, e os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Sabe quando ele diz isso, a minha alma se alegra no Senhor? É porque a alma dele não está aliançado nas circunstâncias. A alma dele não está apegado na crise financeira. A alma dele não está apegada na perseguição. A alma dele não está apegada por ele estar no deserto escondido. A alma dele não está apegada por ele estar anos sendo perseguido. A alma dele não está apegada na crise financeira do país. A alma dele não está apegada por quem ganhou nas eleições. A alma dele não está apegada quando ele está enfermo. A alma dele não está apegada nas circunstâncias. A alma dele glorificará o Senhor, e os humildes ouvirão e se alegrarão. Sabe o
que significa, irmão? Eu estou passando por luta, estou passando por problema, mas bendito seja o nome do Senhor. A minha família talvez está passando por uma adversidade, mas eu glorifico o eterno, glorifico o soberano, porque Ele é Senhor da minha vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Num estralar de dedo Ele pode mudar essa história. No estralar de dedo Ele pode mudar essa situação. Ele pode providenciar um escape, Ele pode abrir uma porta, Ele pode realizar um milagre, porque nós servimos um Deus que é poderoso, aleluia. Nós servimos um Deus que é poderoso, um Deus que é vivo, um Deus que é presente, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nós não servimos um Deus limitado, nós não servimos um Deus engessado, nós não servimos um Deus metódico, um Deus que cabe numa caixinha. Deus pode fazer milagres que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente conseguiu imaginar. O nosso Deus é um Deus poderoso, amém, povo de Deus? Você pode dizer isso comigo nessa noite? Eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus que é poderoso, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sirvo um Deus que é poderoso. O salmista diz no verso 3: louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos exaltemos o seu nome. Irmão, sabe o que significa isso? É no dia das suas maiores e piores lutas, é você convidar alguém e falar: louva o Senhor comigo. Vamos louvar o Senhor. Opa, mas peraí, eu sei o que você está passando. Não tem problema. Vamos louvar junto ao Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor, vamos tributar louvores ao Senhor, vamos enaltecer o Senhor, porque Deus é bom. Mas você está passando por problemas, você tem um boleto para pagar amanhã, você não tem dinheiro, mas Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus pode abrir uma porta, amém, povo de Deus? Deus pode te dar um escape, Deus pode te dar uma boa notícia quando você menos esperar, porque nós servimos um Deus poderoso e um Deus que é bom, aleluia. Deus pode fazer isso. Verso 4, o salmista fala: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele livrou-me de todos os meus temores. Ah, mas eu sou crente, eu não posso ter medo. Quem falou? Ah, mas eu sou crente, eu não posso passar por aflições. Quem foi que te falou isso? Ah, eu sou crente, eu não posso ficar enfermo. Quem foi que te disse isso? Ah, eu sou crente, eu não passo por problema. Quem te disse? Eu e você não somos melhores do que os profetas da Bíblia, do que os apóstolos, do que os homens da palavra do Senhor. Muitos deles foram afligidos por enfermidade, muitos deles foram perseguidos, alguns foram mortos, assassinados por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho, porque eu e você não passaríamos por lutas, porque eu e você não passaríamos por aflições. O nosso Senhor Jesus, Ele disse que no mundo teríamos aflições. Quem está vivo aqui? Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ué, qual é a boa notícia? É que você está vivo. Só quem está vivo pode ter aflição. No mundo tereis aflições. A palavra mundo desse contexto é a vida. Na vida tereis aflições, mas na vida a gente só tem aflição? Não. Tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Há uma promessa do Senhor que você vai vencer, amém, povo de Deus? Há uma promessa do Senhor, essa dor vai passar, essa luta vai passar, esse problema vai passar, essa crise vai passar, essas adversidades vão passar. Há uma promessa do Senhor para você nessa noite, vai passar. Nossa vida não é toda ela sofrida, há momentos de alegria, amém, povo de Deus? Há momentos de alegria também. O salmista então, ele continua dizendo que
Ele clamou, este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas angústias. O crente também tem angústia, irmão. Às vezes as angústias quer roubar a paz. Às vezes a angústia quer roubar a alegria. Às vezes a angústia quer roubar a fé. Mas no dia da angústia, eu clamei ao Senhor. E Ele se inclinou para mim. E Ele ouviu o meu clamor. Você pode levantar suas mãos para o alto e dizer: no dia da angústia eu clamo ao Senhor. Ele me ouve. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda ouve a minha oração. Diga: obrigado, Senhor, porque os seus ouvidos estão atentos ao meu clamor. Aleluia, aleluia. Deus ainda ouve a oração dos seus filhos, povo de Deus. Ele diz no verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Você teme ao Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é você reconhecer o poder de Deus, a sua pequenez, e reconhecer que como servo do Senhor, você precisa praticar a palavra do Senhor e obedecer os seus estatutos. Temer ao Senhor está no contexto de você reconhecer o seu senhorio. Então, Deus tem uma responsabilidade de cuidar daqueles a quem o teme. Deus tem uma responsabilidade de cuidar daqueles quem o teme. Mas o cuidado de Deus vai ser nos deixar alheio do mal? Não. Às vezes o mal virá. Às vezes o mal acontecerá. Quem está aqui comigo? Quem entende? Às vezes vai acontecer, irmão. Às vezes você vai receber uma má notícia. Às vezes algo ruim vai acontecer com você. Ah, mas eu temo ao Senhor. E por que aconteceu? A Bíblia diz que o mal, o dia mau, ele vem para os bons e para os maus. O dia mau, ele vem para o justo e para o injusto. Existe o dia mau. A palavra do Senhor fala que o dia mau, ele vem para todos. Quer ser justo ou quer ser injusto. O dia mau vem. Então, irmãos, mas há uma diferença. Quando o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Porque o Senhor, Ele coloca os seus anjos para guardar dos ataques do maligno. Aquele que está protegido pelo Senhor, a Bíblia diz que o mal não lhe toca. Esse mal que não lhe toca, está falando de Satanás e seus demônios, não tem poder para tocar naquele em que os anjos do Senhor acampam ao redor, porque eles temem a Deus, o Senhor os livra. A palavra do Senhor diz que aos teus anjos dará ordem para que te guarde. Aos anjos do Senhor dará ordem para que te guarde. O verso 8 fala: provem e veja que o Senhor é bom. Irmãos, essa frase ela é muito importante para a nossa fé, para que nós possamos então ter o entendimento de que Deus, Ele se permite ser provado. Provem e vejam que Deus é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Prova. Faça prova do Senhor. Você que nunca teve uma experiência com Deus, faça prova com Deus. Apresente diante do Senhor algo que para você é impossível. Pratique uma vida de santidade no Senhor. Guarde os seus estatutos, guarde os seus mandamentos. Coloque a tua vida no altar. Ore, consagre, apresente diante do Senhor e creia. Prove do Senhor que Ele manifestará a sua bondade para você. Prove do Senhor que Ele manifestará a sua bondade. O salmista está dizendo: pode provar. Mas a prova com o Senhor no dia da sua adversidade. Deus se manifestará. A bondade do Senhor se manifestará. Temam o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Ah, pastor, mas eu estou passando por problema, está me faltando. Não, não é não faltar as coisas desse mundo. Esse contexto é nada falta que o Senhor se faz presente
Mesmo quando as coisas desse mundo te faltam, Deus estará contigo. A palavra do Senhor diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e em nada me faltará. Ele vai estar com você no dia bom, Ele vai estar com você no dia ruim. Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Ele vai estar do teu lado. Você precisa crer, você precisa entender isso. Verso 10 diz, os leões passam necessidades e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, de nada lhes falta. Irmãos, o leão é conhecido como o rei da selva, sim ou não? O leão é conhecido como o animal mais temido da selva. Ele ataca quem ele quer, ele come a hora que quer. Mas a Bíblia está dizendo que até os leões, os leãozinhos, eles passam necessidade, sentem fome. Porque em algum momento vai ter escassez para eles. Mas os que confiam no Senhor, os que buscam o Senhor, de nada terá falta. No dia da tua necessidade, o Senhor vai te suprir. No dia da tua necessidade, o Senhor vai honrar o nome dEle sobre a tua vida. Aleluia. Venham meus filhos, escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Olha o salmista dizendo, além de eu provar, além de eu passar, eu estou ensinando vocês, venham, eu vou ensinar vocês a temer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você está passando por adversidade, você costuma ensinar alguém, no momento da dor, no momento da luta. Vem cá, fica bem, eu também estou desempregado, não tenho R$1 na carteira, mas está tudo certo, está tudo beleza. É assim que a gente faz? Estou com um problema aí para resolver, que já está 2 anos na justiça, o negócio está complicado, mas fica tranquilo, é assim mesmo, daqui a pouquinho resolve, está tudo certo, maravilha, bola para frente, é desse jeito. É assim que a gente faz? Não é, por quê? Porque muitas das vezes a nossa alma se envolve com a dor. A nossa alma se envolve com o problema. A nossa alma se envolve com a adversidade. Eu não tenho dinheiro para pagar. Ai meu Deus do céu, e agora? Pega emprestado, vou atrás de agiota. O que eu vou fazer? Misericórdia. Oh meu Deus, chuta que é macumba, é diabo, é Satanás. Você não sabe o que fazer. É ou não é verdade? Crise no casamento, meu Deus, e agora? Vou orar, vou jejuar, vou fazer simpatia, vou não sei na onde, tal. A pessoa muitas vezes ela perde as estribeiras. Por quê? Porque a sua alma começa a gritar. O que fazer nesse momento? O filho está dando problema, entrou nas drogas, a luta está vindo, a família está virando de cabeça para baixo, e agora o que eu vou fazer? Vou correr atrás, vou fazer campanha na Batista, na Universal, na Graça, na Deus é Amor, eu vou fazer, ei! Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, acalma o teu coração, confia no Senhor. Descansa no Senhor, coloque nas mãos do Senhor em oração, ore, jejua, mas creia que o socorro virá dos céus para a tua vida. O socorro virá do Senhor para você, amém, povo de Deus? O salmista, ele está ensinando, vamos fazer um vestibular aqui, vou ensinar para vocês serem aprovados no dia da aprovação. Se tem alguém que aprendeu a passar por luta, se alguém sou eu vejo Davi aqui, vem cá, você está passando por o quê? Pois é, vou te contar uma historinha aqui, você não sabe o que eu já passei. O salmista está dizendo aqui, escuta, eu vou ensinar vocês a temer o Senhor, eu vou ensinar vocês a escutar, ensinarei vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para viver bem? Começa a faculdade de Davi aqui ensinando os irmãos. Quem quer ter longevidade? Quem quer viver bem? Eu, Chapolin Colorado. Quer ter longevidade? Quer viver bem? Pois bem, então vou te dar aqui algumas notícias. Refreia a tua língua. Opa, mudou o negócio aqui. Nós estávamos falando de bondade de Deus, estávamos falando tal. Quer viver bem? Guarda a língua na boca. Mas por que Davi está falando isso? O que tem a ver? Escuta, aquilo que você fala tem o poder de desfazer aquilo que já foi liberado para que dos céus venha sobre a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que
A boca, a língua, ela tem poder para liberar vida ou morte. Então quando o salmista está dizendo aqui, ó, quer viver bem, quer viver legal, quer ter dias sobre a terra, quer ter longevidade, refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Irmãos, olha para mim. No dia da luta, as pessoas têm o costume de dizer assim, ó, não vai dar certo. No dia da aprovação, as pessoas têm o costume de falar assim, ó, não tem jeito. Eu quero dizer para você hoje, a partir de hoje, tire essas palavras da sua boca. Com Deus tem jeito. Com Deus vai dar certo. Não dá, não tem como. Vai acabar, vai morrer. Não tem mais jeito. Para com isso. Olha o que o salmista está dizendo: refreia a língua do mal, os lábios de falarem palavras enganosas. Ei, com Deus milagres podem acontecer, amém, povo de Deus? Com Deus boas notícias podem chegar, com Deus portas podem se abrir. Mas quando você entrega a sua alma para as circunstâncias, a sua boca começa agora a proferir palavras por causa das circunstâncias que está aliançado na sua alma. A dor da sua alma começa a gritar através da sua boca. Não tem jeito mais esse casamento. Não tem jeito mais essa empresa. Não tem jeito mais esse guri. Não tem jeito mais essa menina. Não tem jeito mais essas coisas. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: refreia a tua língua do mal. Refreie tua língua do mal. Comece a proferir palavras de bênção. Amém, povo de Deus? Comece a proferir palavras de bênção. Afaste-se do mal, pratique o bem, procure a paz, empenha-se por ela, até alcançá-la. Mas eu estou passando por luta, estou passando por problema. Procure a paz até o se alcançar. É o que o salmista está dizendo. Mas estou em crise. A crise está acontecendo, mas dentro de você tem que estar em paz. Estavam querendo matar Davi, mas ele estava procurando estar com o coração em paz. Escuta, uma mente equilibrada, um coração em paz faz com que você tome decisões certas. Agora, quando você fica aflito diante das circunstâncias, você toma decisões erradas. Em vez de ir para a esquerda, você vai para a direita. E quando é para ir para a direita, você vai para a esquerda. Porque a mente está perturbada, o coração está inquieto. Diga para a pessoa do seu lado, diga: fica em paz. Quieta a tua alma. Aquieta a tua mente. Fique em paz, homem. Fique em paz, mulher. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus ouve a oração do seu povo. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Escuta, Deus, ele guerreia contra aqueles que se levantam com maldade contra a vida dos seus filhos. É Deus que guerreia, irmão. A palavra do Senhor diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Os inimigos contra a sua vida, se você está nas mãos do Senhor, eles são inimigos de Deus. Deus guarda os seus filhos, amém, povo de Deus? Deus guarda os seus filhos. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, extirpará da terra a memória deles. Clamam os justos, o Senhor escuta e os livra de todas as angústias. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, o Senhor te livra das suas angústias hoje. O Senhor te livra das suas angústias hoje. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. No dia da angústia, irmão, se tem alguém que eu e você precisamos quebrantar o coração, é Deus. É o Espírito Santo. Chorar as nossas misérias. Chorar as nossas culpas. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes somos orgulhosos demais para isso. Não temos coragem de nos humilhar. A palavra do Senhor diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, porque Ele vos exaltará. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, porque Ele vos exaltará. Ele está perto de quem tem o coração quebrantado. Escuta, não é vergonhoso chorar diante de Deus.
Muitas das vezes nós choramos diante da circunstância. Recebe uma má notícia, a gente chora. Não consegue pagar a conta, a gente chora. Está numa crise, a gente chora. Está enfermo, a gente chora. Mas não consegue quebrantar o coração diante do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, há tempo de chorar, diz a palavra de Deus. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há momentos que a gente tem que chorar diante do Senhor. Há momentos que nós temos que nos quebrantar, sim. Reconhecer a nossa miserabilidade. Ah, mas em Deus eu sou mais que vencedor, sou mais que vencedor, mas fora de Deus sou miserável. Fora de Deus eu sou pecador. Fora de Deus a minha justiça é comparada como trapos de imundícia. Fora de Deus não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Mas a palavra do Senhor diz no verso 19: muitas são as aflições do justo. Tem justo aqui nessa noite? Tem justo que passa por aflição aqui nessa noite? Mas a boa notícia é que o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra de todas, aleluia. Preserva-lhe os ossos para que nenhum deles se quebre. Irmãos, Deus está cuidando até da sua saúde. Deus está cuidando dos seus ossos. Deus está cuidando da sua vida. Amém, povo de Deus? A desgraça pode matar o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Mas o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus, amém, povo de Deus? Nós estamos nas mãos do Senhor. Deus está olhando para a tua causa, Deus está olhando para a tua casa, Deus está olhando para a sua necessidade, Deus está olhando para a sua vida, Deus está olhando para você. E se você crer e confiar no Senhor, Deus vai lutar suas guerras, Deus vai trazer a resposta que você precisa. Se você se quebrantar diante do Senhor, Ele está perto de quem tem um coração quebrantado, e Ele salva os de espírito oprimido. Há momentos em nossas vidas, irmãos, que nós não temos forças para lutar. Eu não sei se já aconteceu com você, de ter momento na sua vida, de você não ter forças nem para orar, nem para ler a palavra. Mas nesse momento, a sua oração são suas lágrimas. A sua mente, ela pode se conectar ao trono da graça, quando você não tem forças para liberar palavras de oração. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele conhece o recôndito do coração do homem. Deus não tem poder para conhecer o seu pensamento, quando você não tem palavras para expressar. Há momentos na nossa vida que a gente não consegue falar, mas o Senhor, Ele consegue entender através das nossas lágrimas. Ele olha para o nosso coração. Eu quero dizer para você que todo o seu choro, toda a sua dor, toda a sua luta, toda a sua adversidade, Deus não está alheio. Deus está olhando, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Creia, 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 creia que no tempo de Deus, Deus vai realizar a obra que você precisa. Eu quero te convidar a se colocar em pé em nome de Jesus. A adoração a Deus, a verdadeira adoração, não é quando tudo vai bem. A verdadeira adoração a Deus, ela não pode ser circunstancial. Por causa da circunstância, boas eu adoro, eu louvo. Há uma música do Davi Sasser que eu gosto muito, que diz assim: ó, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. A voz do Senhor é que é o comando para as nossas vidas. E a voz do Senhor é a palavra. A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor, ela tem poder.
para quebrar as fortalezas das trevas, para despedaçar todas as cadeias e as fortalezas do inimigo. A palavra do Senhor, ela tem poder para quebrantar o coração do homem. A palavra do Senhor, ela tem poder. É como o escudo que esmiuça a penha. É como a espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma entre as juntas e medulas. E é apta para discernir a intenção, a mente e a intenção do coração. Deus olha para o meu e para o seu coração. Deus olha para o meu e para o seu coração. Eu não sei como é que está você aqui hoje, mas eu quero dizer que os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus não está alheio à sua luta. Deus não está alheio ao seu desafio. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero fazer uma oração.